Cristo ressuscitou, ressuscitou verdadeiramente e hoje, solenidade de Pentecostes. É o derramamento do Espírito no mundo inteiro sobre todas as nações, sobre todos os corações. E nós estamos com o nosso coração transbordando de alegria depois de toda essa vigília de Pentecostes, um dia muito forte de ensinamentos, e destaco em particular os 2 ensinos com os nossos fundadores, o diácono Jorge, Marie, e essa grande vigília de Pentecostes onde fomos batizados no Espírito. Ontem o show também de evangelização foi muito bonito, tantos acessos, tantos testemunhos, tantas maravilhas que Deus operou no meio de nós e em cada um de nós. Por isso, lhe encorajo a exultar de alegria, a rejubilar, a proclamar essas maravilhas, a testemunhar delas à sua volta. E hoje, nessa solenidade de Pentecostes, nesse 3º dia do nosso retiro do carisma, vamos continuar a nossa meditação e hoje o grande tema é com línguas de fogo. O Senhor quer nos dar um coração em chamas, mas línguas de fogo capazes de inflamar os outros corações, capazes de desfazer as situações mais difíceis com palavras inspiradas, com palavras de amor, com palavras do verbo. Não as nossas palavras humanas que são tão limitadas, mas as palavras do próprio Deus. Atos 2, 1 a 11. Tendo-se completado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como de o agitar-se de um vendaval impetuoso que encheu toda a casa onde se encontravam. Apareceu-lhe então como línguas, como de fogo, que se repartiam e pousavam sobre cada um deles. E todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia se exprimissem. E assim achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos vindos de todas as nações que há debaixo do céu. Com o ruído que se produziu, a multidão acorreu e ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em seu próprio idioma. Estupefactos e surpresos diziam: não são acaso galileus todos esses que estão falando? Como é que, pois, os ouvimos falar, cada um de nós, no próprio idioma em que nascemos? Partos, medas e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia, próximas de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, nós os ouvimos anunciar em nossas próprias línguas as maravilhas de Deus. Que belo percebermos essa grande graça que Deus quer fazer no meio de nós, uma graça de unidade. O chamado de Deus, o anúncio de Deus, a palavra de Deus é universal. É para que todos a entendam, é para que todos a escutem na sua língua. Eu ousaria mesmo dizer na sua linguagem, na forma como a pessoa consegue compreender. É bonito perceber que para alguns Deus fala mais através do texto escrito, outros é através de uma imagem pedagógica, outros é através de uma experiência da palavra. O importante é que Deus quer se comunicar a cada um de nós. Mas para isso é preciso vivermos o mistério da unidade. Eles estavam todos reunidos e todos reunidos eles receberam esse batismo no Espírito Santo. Por isso, o divisor da nossa alma e o divisor da nossa igreja, o divisor da nossa humanidade, ele quer nos dispersar, distrair, fazer com que a gente não preste atenção ao momento presente. Porque é agora, nesse momento presente, que eu posso me reunir com os meus irmãos e escutar a palavra de Deus. E deixar que o Senhor unifique o meu coração, unifique a minha vida e nos una verdadeiramente. Sendo muito diversos, podemos ser unidos. É isso o milagre de Pentecostes. Quantos casamentos seriam salvos se vivessem Pentecostes? Quantas famílias permaneceriam unidas e felizes se vivessem o mistério de Pentecostes? Quantas comunidades religiosas continuariam a ser fecundas e poderiam alcançar a evangelização nos confins da terra se vivessem Pentecostes? Sim, Senhor, queremos viver Pentecostes, queremos viver nessa nova cultura de Pentecostes, queremos entrar nessa nova corrente de graças que é Pentecostes. Eu tive a graça de traduzir o Santo Padre
quando foi o grande encontro mundial da renovação carismática em Roma, para os 50 anos, e foi muito impressionante. Tantas raças, tantas culturas, tantos jeitos mesmo de expressar a fé, mas um só coração e uma só alma. E o Santo Padre, que é o guardião da unidade universal, que não é só restrita à Igreja Católica, ele não é o guardião só da unidade dentro da Igreja Católica, ele é o guardião da unidade universal. E por isso que nós vemos o coração do Papa alargado, tentando fazer a unidade entre todos os povos, todas as nações, todas as religiões, todas as tendências, todas as formas de pensar, porque Pedro é o guardião de Pentecostes, Pedro é o guardião da unidade. E quando ele faz unidade com outras religiões, temos sempre gente que diz, mas por quê? Ele não é católico, ele não faz isso. Meu Deus, mas ser católico é justamente ser universal. Pedro é o guardião da unidade universal. E profetizar que é possível a unidade no meio de tanta diversidade, justamente é o milagre de Pentecostes. Impossível aos homens, absolutamente impossível a cada um de nós, mas possível ao Espírito Santo. Salmo 103, bendiz ao Senhor, ó minha alma, o Senhor Deus meu, como és grande, quão numerosas são tuas obras, a terra está repleta das tuas criaturas. Retiras tua respiração e elas expiram, voltando ao pó. Envias o teu sopro e elas são criadas, e assim renovas a face da terra. Que a glória do Senhor seja para sempre, que o Senhor se alegre com suas obras, que meu poema lhe seja agradável, quanto a mim, eu me alegro com o Senhor. Tão bonito esse salmo que vai justamente proclamar as maravilhas do Senhor, quão grandioso Ele é, quão numerosas são as suas obras, quantas maravilhas Deus tem operado em cada um de nós e, sobretudo, essa obra da criação e da recriação. Envias o teu sopro e eles são criados e assim renovas a face da terra. O Senhor vem renovar a face da terra, nos recriando a cada Pentecostes. Pentecostes é como a maternidade da recriação. Nascemos em Pentecostes e renascemos em Pentecostes. Cada ano temos a possibilidade de ver aquilo que Jesus pedia a Nicodemos, é necessário nascer de novo. Mas como poderei nascer de novo já sendo um homem tão idoso? É necessário nascer de novo. Cada ano precisamos de fazer a experiência de ser regenerados, recriados, novamente gerados pela palavra. 1 Coríntios 12, 3 a 7, 12 a 13. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Diversidade de modos de ação, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. Com efeito, o corpo é um e, não obstante, tem muitos membros, mas todos os membros do corpo, apesar de serem muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo, pois fomos todos batizados num só Espírito para ser um só corpo, judeus e gregos, escravos e livres, e todos bebemos de um só Espírito. Palavra muito forte, esse convite radical à espiritualidade de unidade, à espiritualidade de comunhão. Diversidade de dons, um só Espírito. Diversidade de ministérios, o Senhor é o mesmo. Diversidade do modo de ações, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Quer dizer que nós somos muito diferentes nos dons que recebemos, nós somos muito diferentes nos ministérios que exercemos e nós somos muito diferentes dentro desses mesmos ministérios na forma como exercemos esse ministério. A forma de pregação, a forma de animação, a forma de serviço, a forma de exortar. Meu Deus, você não tem duas pessoas iguais. Por quê? Porque Deus nos criou únicos. E isso é a grande riqueza da diversidade. Mas depois de nos ter criado únicos e diversos, Deus nos chama ao grande mistério da unidade. Somos todos nós únicos, diferentes, mas chamados a
cumprir uma missão de unidade, a construir o corpo de Cristo, a torná-lo mais belo, mais edificado, mais profundo no seu conhecimento do mistério de Cristo, a entrar cada vez mais na consciência da tua unicidade, mas também da tua imensa necessidade de complementaridade. Você é único, mas você é zero sem os outros. Você é único, mas você é quase nada sem os outros. Um bispo muito santo que já nos precede no paraíso, Dom Vicente Zico, nos dizia com muita alegria: eu sou zero, mas um zero na frente do um que é Cristo não vale nada, mas um zero depois do um, atrás do um que é Cristo, é 10. Eu sou chamada a ser 10 na unidade, eu sou chamada a ser 10 quando estou nessa grande sinfonia da harmonização dos carismas uns com os outros. E uma comunidade de vida é isso. É o grande desafio de acolher pessoas que Deus escolheu, que Deus chamou, dos 4 cantos do mundo, com culturas tão diversas, com aspirações tão diversas, com idades tão diversas, com experiências tão diversas, com carismas, ministérios e modos de agir tão diversos, e dizer: vede como eles se amam, vede como é bom sermos irmãos unidos aos pés do Senhor. João 20, 19 a 23, à tarde desse mesmo dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas onde se achavam os discípulos, por medo dos judeus, Jesus veio e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos então ficaram cheios de alegria por verem o Senhor. Ele lhes disse de novo: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E dizendo isto, soprou sobre eles e lhes disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aqueles aos que retiverdes, ser-lhe-ão retidos. Que bonito essa palavra. Quando estamos no isolamento, quando estamos sós, finalmente quando estamos divididos ou não unificados interiormente, temos medo. O medo é sinal do contrário da comunhão. Porque onde há comunhão, onde há unidade, há paz. Mesmo que a pessoa esteja sozinha, se ela está unida a uma família espiritual, se ela está unida aos cristãos, se ela está unida à igreja, se ela está unida a Cristo, ela tem paz. Ela não está só, ela está unida. A solidão gera medo, a solitude gera paz. E justamente a paz, isto é, a ausência de medo, é o grande presente de Pentecostes. O Senhor quer nos dar uma vida que é vivida na paz, na plenitude da paz. E a plenitude da paz também é alcançada com a plenitude do perdão. Não reter o mal. E as nossas dores, e todos nós fomos feridos e ferimos, devem ser unidas às dores de Jesus. Pentecostes é também a festa do coração arrependido, do coração transpassado, do coração que precisa da misericórdia, mas precisa tanto de recebê-la como de dar a misericórdia. Precisamos tanto de que nos façam misericórdia, fazendo de nós misericordiados, como o Papa diz, como precisamos também de aprender essa arte de fazer misericórdia a todos e em todo momento. Então não viva Pentecostes sem fazer a experiência do perdão, sem receber o sacramento da misericórdia, sem poder receber essa efusão de perdão e de misericórdia, mas também de poder derramar esse perdão e essa misericórdia à nossa volta. Santo Irineu vai nos exortar nesse belíssimo tratado contra as heresias do século II, então do início da Igreja. É muito belo a gente poder ler essas leituras patrísticas do início da Igreja. É muito belo podermos ter acesso a 2000 anos de riqueza contemplativa, de contemplação do mistério da Palavra de Deus. E ele diz assim: ao dar a seus discípulos poder para que se
para que fizessem os homens renascer em Deus, o Senhor lhes disse: ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus prometera por meio dos profetas que nos últimos tempos derramaria o seu Espírito sobre os seus servos e servas, para que recebessem o dom da profecia. Por isso, o Espírito Santo desceu sobre o Filho de Deus, que se fez filho do homem, habituando-se com ele a conviver com o gênero humano, a repousar sobre os homens e a morar na criatura de Deus. Assim renovava os homens segundo a vontade do Pai, fazendo-os passar da sua antiga condição para a vida nova em Cristo. São Lucas nos diz que esse Espírito, depois da ascensão do Senhor, desceu sobre os discípulos no dia de Pentecostes, com o poder de dar a vida nova a todos os povos e de fazê-los participar da nova aliança. Eis porque naqueles dias todas as línguas se uniram no mesmo louvor a Deus, enquanto o Espírito congregava na unidade as raças mais diferentes e oferecia ao Pai as primícias de todas as nações. É por causa desse mistério de Pentecostes, e é por isso que vivemos esse retiro do carisma nessa festa, que nós podemos celebrar a aliança com Deus, a aliança uns com os outros, e por isso falamos de comunidade de aliança, falamos de casas de aliança, são locais por causa do derramamento do Espírito que na diversidade podem viver a unidade. Foi por isso que o Senhor prometeu enviar o Paráclito, que os tornaria capazes de receber a Deus. Assim como a farinha seca não pode sem água tornar-se uma só massa, nem um só pão, nós também, que somos muitos, não poderíamos transformar-nos num só corpo em Cristo Jesus, sem a água que vem do céu. E assim, como a terra árida não produz fruto se não for regada, também nós, que éramos antes como uma árvore ressequida, jamais daríamos frutos de vida sem a chuva da graça enviada do alto. Bonito essa expressão, Santo Irineu. A água é o Espírito que vai dar unidade, consistência à farinha que somos cada um de nós. A água do Espírito é ela que vem regar e fazer com que possamos ser fecundos. Com efeito, nossos corpos recebem também pela água do batismo aquela unidade que os torna incorruptíveis. Nossas almas, porém, a receberam pelo Espírito. O Espírito de Deus desceu sobre o Senhor com o espírito de sabedoria e discernimento, espírito de conselho e fortaleza, espírito de ciência e de temor a Deus. É este mesmo Espírito que o Senhor, por sua vez, deu à Igreja, enviando do céu o Paráclito sobre toda a terra, daquele céu de onde também Satanás caiu como um relâmpago. Por esse motivo, temos necessidade deste orvalho da graça de Deus, para darmos fruto e não sermos lançados ao fogo, e para que também tenhamos um defensor onde temos um acusador. Guarda bem essa palavra. O derramamento do Espírito vai nos ensinar a termos um defensor onde nós tínhamos um acusador. Pois o Senhor confiou ao Espírito Santo o cuidado da sua criatura, daquele homem que caíra nas mãos dos ladrões e a quem ele, cheio de compaixão, enfaixou as feridas e deu 2 denários reais. Tendo assim recebido pelo Espírito a imagem e a inscrição do Pai e do Filho, façamos frutificar os dons que nos foram confiados e os restituamos multiplicados ao Senhor. Que bonito! Comparando essa obra que o Espírito Santo faz de cuidar de nós, de nos recriar, e o bom samaritano vai dar 2 denários, o Pai e o Filho, para restaurar a imagem perdida, para restaurar a nossa santidade e para nos ensinar a multiplicar talentos. Que Deus nos faça viver com grande profundidade essa solenidade de Pentecostes. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Sacerdotes Seguindo Cristo tem seu conteúdo baseado na pregação realizada por Dom Alberto Taveira Corrêa durante um retiro nacional que contou com a participação de mais de 400 padres e seminaristas, realizado no ano passado no Rio de Janeiro.
é uma linguagem de conversa, recheada de experiências. O início do livro, por exemplo, eu conto um pouco a história da minha vocação. Dessa forma, quem vai ler percebe que é uma leitura que se faz com certa agilidade e se faz mais com o coração do que com os olhos ou a inteligência. A obra é inspirada nas bem-aventuranças e surgiu, de acordo com o próprio arcebispo, da insistência da formadora geral da comunidade Sementes do Verbo. Ao mesmo tempo, chegava a data, esse dia 29 de março, ontem, em que nós comemoramos os 16 anos da aprovação dos estatutos da comunidade Sementes do Verbo, e eu tive a alegria de que essa comunidade nasceu junto comigo lá em Palmas. E o dia de hoje, o dia de encontro de espiritualidade para os padres, que sempre fazemos na Semana Santa, então acontece aqui na Igreja do Carmo, é um momento de adoração santíssima, uma pregação feita pelo Frei Alessandro, a oportunidade dos padres que confessaram muita gente na Quaresma de se confessarem mutuamente. Então os padres levarão como presente meu e presente da comunidade Sementes do Verbo, os padres e diáconos levarão esse livro como presente de Páscoa. O lançamento, providencialmente, reuniu outros acontecimentos. Isso aqui foi precioso, porque todas essas fotografias são da famosa Capella Redemptoris Mater em Roma, uma capela que foi feita por um artista, Rubinick, que aliás fez trabalhos aqui perto de nós, a Catedral de Castanhal, mas quem tomar esse livro nas mãos vai tomar conhecimento também destes belos mosaicos que estão lá nessa Capella Redemptoris Mater no Vaticano. E eu agradeço ao padre Rubinick porque ele nos deu a permissão de usar essas imagens gratuitamente para o bem do povo de Deus, para o crescimento do anúncio do Evangelho. É o primeiro livro de Dom Alberto pela editora Sementes do Verbo e, segundo a irmã Sara, outras obras já estão sendo pensadas. É o primeiro dele na editora, nós temos vários livros sobre Bíblia, espiritualidade, mas é o primeiro de Dom Alberto justamente porque ele é muito resistente. Tem 20 e poucos anos que eu tento editar livros dele. E tem outros no meu coração que poderemos agora sair, eu creio. Mas o que é muito... Isso é o primeiro de muitos. O que é muito profundo nos livros de Dom Alberto, nos escritos de Dom Alberto, é a autenticidade. Ele escreve o que ele vive.